Daniel Costa tem participado também do nosso grupo de pesquisa, e o Dr. Jean Zukovski tem bem orientado em seu tema, que é justamente esse aí, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o cuidado com o meio ambiente. Se há alguma relação ou não entre esse tema tão atual e os primórdios da Igreja. Então, Daniel, você tem 20 minutos para expor o seu trabalho e depois você será submetido a algumas perguntas aí dos professores e da plateia. Deus te abençoe. Um bom dia a todos. Como o professor já mencionou, meu trabalho é sobre os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o cuidado do meio ambiente. A Igreja Adventista teve início a partir do desapontamento de 1844, quando muitos americanos esperavam a volta de Jesus para o dia 22 de outubro daquele mesmo ano. A decepção foi grande quando aquele dia passou e Jesus não voltou. Do grande grupo que aguardava Jesus voltar, um grupo menor se reuniu por vários dias para estudar a palavra de Deus e entender de que evento os cálculos das profecias das 2.300 tardes e manhãs tratavam. As reuniões duravam horas de profundo estudo da Bíblia e oração. Com lágrimas, esses pioneiros buscavam respostas do porquê Jesus não voltou. Nessas reuniões, após entender sobre o ministério de Cristo no Santuário Celestial, começou-se uma série de investigações bíblicas a respeito das verdades das Escrituras. Em 1848, o grupo de adventistas, que contavam apenas com algumas centenas, concordava em alguns pontos específicos: o segundo advento de Cristo pré-milenial, o duplo ministério de Cristo no Santuário Celestial, o sábado como dia do Senhor, o ministério profético de Ellen White e a responsabilidade de proclamar as 3 mensagens proféticas. Esse grupo seleto foi o início da então Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os pioneiros se dedicaram a escrever as verdades e a propagar a esperança que eles encontraram nas Escrituras diante daquele grande desapontamento. As publicações por meio da imprensa foi o meio utilizado para levar esperança a todas as pessoas diante do desapontamento e um meio de pregar o Evangelho àqueles que não conheciam as boas novas da Palavra de Deus. O objetivo dessas publicações não estava numa defesa do meio ambiente nem da preservação deste. Em relação a isso, muito poucos pioneiros falaram sobre o assunto. Sua preocupação estava diante do iminente retorno de Cristo e de todos os temas relacionados a esse evento. No entanto, as considerações feitas sobre a natureza e o cuidado do meio ambiente estão em torno desses temas, mais especificamente da doutrina da criação e do sábado, ou relacionado às leis de saúde. O presente artigo objetiva fazer um levantamento de dados de natureza exploratória sobre como esses pioneiros da Igreja Adventista entendiam a questão do cuidado e preservação do meio ambiente diante do iminente retorno de Cristo. E para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica documental nos escritos dos pioneiros adventistas do Sétimo Dia, a fim de expor suas ideias a respeito do assunto. À medida que os pioneiros falam de saúde e das leis do corpo, algumas verdades ecológicas saltam aos olhos. No livro Saúde ou Como Viver, reúne panfletos de vários autores pioneiros que abordam sobre o tema. Em um deles, Ellen White comenta que os animais mudos precisam de cuidado e regularidade, mas não comenta o porquê deveríamos ter cuidado com os animais e nem o porquê que esse cuidado precisa ser regular, embora ateste para a necessidade de assim fazê-lo. Subtende-se, portanto, que o ser humano possui essa importante responsabilidade. Além disso, em seguida no texto, ela menciona que assim como aqueles precisam de cuidado, o ser humano também necessita, pois é a coroa da criação e superior aos animais mudos. Desta forma, embora seja uma responsabilidade cuidar dos animais, eles não estão acima do homem. A respeito disso, Tiago White também declara que Deus fez a terra para a felicidade do homem. Esta compreensão da natureza como servidora do homem e do homem como protetor da natureza, cuidando e dominando sobre ela, é uma verdade que está presente no imaginário dos pioneiros adventistas. O homem cuida da natureza ao mesmo tempo que ela produz elementos essenciais para o bem-estar do ser humano. Segundo eles, é justamente por causa dessa rejeição a esses produtos naturais que muitos malefícios sobrevieram à humanidade. No entanto, na visão dos pioneiros, a natureza não serve apenas para manter a saúde do homem, mas para restaurá-la. Tiago White, mencionando as conclusões da Conferência Geral de 1872, enfatiza:
Reconhecemos na natureza o poder de restaurar a saúde sem o auxílio de medicamentos. O verdadeiro médico fornece condições, a natureza cura. Tiago White também faz um apelo para que os homens abandonem os medicamentos e livros de charlatanismo e busquem obedecer às leis da natureza que foram violadas. E quando isso fosse feito, salvaria a vida de muitas pessoas e ainda economizaria muito dinheiro. Uma das compreensões dos pioneiros a respeito do cuidado da natureza diz respeito aos próprios benefícios que ela proporciona para a humanidade, a fonte de felicidade para o homem, o tornando dependente dela. No mesmo parágrafo que Tiago faz esse apelo aos homens, ele também afirma que ao desobedecer às leis naturais, o homem está oprimindo a natureza. Embora Tiago White não deixe claro o que significa oprimir a natureza, é evidente no texto que a opressão é dita de forma negativa. Em outro momento, ele atesta que a natureza não tem unicamente o propósito de fazer o homem festejar os olhos com suas belezas, mas que este deveria seguir seu exemplo, buscando ter uma vida mais natural. Nesse sentido, Ellen White é mais clara ao exemplificar como o homem pode oprimir a natureza, que para sustentar seus hábitos alimentares, estes utilizam a alimentação à base de carne, resultando no maltrato e sofrimento dos animais. Os animais, segundo ela, são muitas vezes transportados a longas distâncias e sujeitos a grandes sofrimentos para chegar ao mercado, tirados dos verdes pastos e viajando por fatigantes quilômetros sobre cálidos e poentos caminhos, ou aglomerados em carros sujos, febris e exaustos, muitas vezes privados por muitas horas de alimento e água, as pobres criaturas são conduzidas para a morte, a fim de que os seres humanos se banqueteiem com seu cadáver. Ellen White indaga como podem os seres humanos criar os animais e depois entregá-los à faca do açougueiro. E ainda reflete em como podem eles ainda devorar a carne como um delicioso bocado. Além de uma preocupação com os animais, uma dieta vegetariana contribui em grande medida à manutenção da saúde do ser humano. A respeito disso, ela afirma: cânceres, tumores e toda enfermidade inflamatória são causadas em grande parte pelo alimento carne. E ainda complementa: cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime alimentar escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. A defesa de um estilo de vida saudável contribui também para a preservação do planeta, para os recursos utilizados para a produção de alimentos naturais, pois os recursos utilizados para a produção de alimentos naturais são bem menores que utilizados na produção de alimento animal. A produção vegetal se utiliza de menos fertilizantes, energia, pesticidas e água e ainda evita a erosão da terra, o que difere da pecuária. Para manter esse estilo de vida, Ellen White aconselha o homem a viver o mais próximo do natural, pois a vida na cidade pode ser muito prejudicial à saúde. O ambiente material da cidade, segundo ela, constitui muitas vezes um perigo para a saúde. Está constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio do ar poluído, água e alimentos impuros. As habitações apinhadas, obscuras e insalubres são alguns dos males a enfrentar nas cidades. Além disso, Ellen White relatou os benefícios da água e do ar puro, os efeitos nocivos da poluição sonora e os benefícios de reciclar todo o material possível, que, segundo ela, coisa alguma que possa ser utilizada deve ser lançada fora, pois ao desperdiçar tempo ou material, isto é desonestidade perante Deus. Sobre esse assunto, John Andrews afirmou que os atos de decadência social que extinguiram o amor ao próximo constituem um desafio a Deus e à natureza. Ellen White ainda afirma que a agricultura para o povo de Israel era tão importante quanto o sacerdócio no sentido de atrair todas as nações pelas bênçãos da colheita. E Tiago White ressalta a relevância desses hábitos ao pontuar que o verdadeiro reformador da saúde, fiel aos princípios, se vê, por assim dizer, em um segundo Éden, quase nos desfrutes naturais das bênçãos do primeiro. Ainda sobre a grande importância que Ellen White dava à questão de saúde, ela afirma que é verdadeiramente um pecado violar as leis de nosso ser, assim como é quebrar os 10 mandamentos. Em outro momento, ela explica que, assim como a lei moral, as leis de saúde foram escritas com o próprio dedo de Deus sobre todos os nervos, músculos e faculdades que foram confiadas ao homem. Deus é tão verdadeiramente o autor das leis físicas quanto é o autor da lei moral. Dessa forma, para os primeiros adventistas do sétimo dia, a reforma de saúde tinha uma grande importância, tanto individualmente quanto coletivamente como povo da verdade.
uma vez que todas as leis da natureza, como eles compreendiam, foram projetadas para o bem da humanidade. Os primeiros adventistas também compreendiam o cuidado da natureza sob a perspectiva de uma de suas doutrinas que formam a base de sua identidade, o sábado. Tiago White afirma que o quarto mandamento faz parte da lei da natureza e, portanto, parte da imagem de Deus. John Andrews também declara que a perpetuidade e a autoridade dos 10 mandamentos são idênticos à lei da natureza implantada desde o princípio na humanidade, que estão permanentemente conosco e que, se alguém não os observa, não tem salvação. As leis da natureza correspondem à doutrina do sábado de duas maneiras na visão dos pioneiros. Primeiro, como memorial da criação, e em segundo lugar, como os aspectos práticos da ordenança. A respeito do primeiro ponto, Ellen White menciona: o grande Jeová, depois de haver postos os fundamentos da terra, de revestir todo mundo de trajes de beleza, enchê-los de coisas úteis ao homem, havendo criado todas as maravilhas da terra e do mar, instituiu então o dia de sábado e o santificou. Quando foram postos os fundamentos da terra, foi lançado depois o fundamento do sábado. Deus outorgou sua lei e o quarto preceito do decálogo é seu sábado, o dia propriamente dito em que devemos abandonar nossos negócios seculares a fim de observá-los como memorial da criação do céu e da terra. Sobre os aspectos práticos da ordenança, os pioneiros entendiam o sábado como um preceito que estabelece a relação do homem com o Criador. É o sábado do Senhor teu Deus, e que estabelece a relação do homem com os outros seres humanos. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Esse preceito demonstra também a relação do homem com os animais. Nem o teu animal deveria fazer algum trabalho. E também com a terra, porque o Senhor em 6 dias fez os céus e a terra. Além disso, o ano sabático revelava o cuidado que o homem deveria ter com a terra e sua produção, descansando sempre ao 7º ano para não sobrecarregá-la. Para eles, o homem, como mordomo de Deus, deveria promover o descanso para todas as suas criaturas. Por essa razão, Ellen White afirma que fomos trazidos à existência porque éramos necessários. Desta forma, a guarda do sábado implica em um cuidado com a natureza, que ao ser estabelecido como memorial, celebra a sua criação e reforça a responsabilidade do homem. Outro aspecto importante na compreensão dos pioneiros sobre o cuidado com a natureza é relatado em relação ao papel da natureza como expressão do poder de Deus. A respeito disso, John Andrews afirmou que enquanto a natureza ainda cumpre a sua obra, aprendemos o cuidado de um Pai Celestial. Em outro momento ele declara: dos sermões solenes e deliciosos da natureza, podemos receber influências purificadoras para a nossa comunhão terrena. Lá poderemos ir e acalmar o coração da tristeza e a mente da preocupação. Esta era uma prática que o Salvador tinha. Quando cansado das tristezas e preocupações da jornada da vida, o próprio grande autor da natureza procurava com frequência seu recuo. Nas palavras de Tiago White, as obras do Criador eram em muito superior às obras humanas. A superioridade das obras da natureza sobre as obras de arte não era uma questão de debate com o Filho de Deus. Um único lírio em seus dias, do solo que há muito sentira a praga e a maldição, possuía mais glória do que Salomão em toda a sua família real. No entanto, o Egon ressalta uma importante verdade, que embora as obras da natureza possam nos despertar para sentimentos devocionais, elas não podem guiar nossas devoções, pois esta não revela a maneira de serviço que seria agradável ao seu Criador e Preservador, nem os meios de libertá-lo da culpa e das consequências de seus erros. Pois, segundo ele, até o salmista, quando afirmou que os céus proclamam a glória de Deus, também afirmou que a lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Nesse sentido, a lei do Senhor cumpre um ofício que não é possível para a criação ou a natureza. Para o Egon, meditar sobre a criação leva à necessidade de uma revelação direta que só a revelação escrita pode proporcionar. Desta forma, os pioneiros adventistas defendiam um estilo de vida saudável que usufrui dos recursos naturais disponíveis da natureza como regime alimentar. Sendo suficiente para manter a saúde do ser humano, esse regime, além de manutenção, também pode ser usado como restauração da saúde e constitui a melhor maneira de cuidar do próximo. A dieta saudável também contribui para a preservação da natureza e seus recursos, uma vez que a produção de alimentos vegetais são renováveis e não prejudica o meio ambiente como a produção de alimentos animais e industrializados. Além disso,
O cuidado com a saúde também constitui um ato de adoração e obediência a Deus. Todas essas ponderações a respeito da saúde encontram uma correspondência em relação ao quarto mandamento, pois este preceito envolve o relacionamento com outros seres humanos, com os animais, com a terra e os cuidados com ela e principalmente com Deus. Ao cuidar da natureza e dedicar tempo para meditar sobre ela, o homem pode entender a grandeza e o poder de Deus, mesmo que esta não revele tudo a respeito da salvação. Nesse sentido, as maravilhas das coisas criadas apontam para a existência de um Deus e conduzem à necessidade de uma revelação especial, que na visão dos pioneiros, só a lei moral poderia conceder. Desta maneira, a compreensão que os pioneiros tinham a respeito da preservação do meio ambiente se converge nos temas da saúde, do sábado e da criação. Conectados entre si, constituem a base da pregação das 3 mensagens angélicas relatadas em Apocalipse 14 e estabelece a principal mensagem dos pioneiros adventistas em suas pregações. É nesse sentido que os pioneiros entendiam a questão do cuidado com a natureza, mesmo em meio à iminente volta de Jesus. Muito bem, Daniel, obrigado por trazer à luz textos dos pioneiros sobre assuntos tão importantes. E agora abro as perguntas aí para os professores e depois para os alunos e público em geral. Alguma questão? Pode ser um comentário também, não necessariamente uma pergunta. Muito obrigado, Daniel, pela sua apresentação. O tema muito interessante, a pesquisa também. Eu gostei bastante, por isso estou sugerindo coisas para você pensar em publicação sobre esse material, né? Primeiro item que eu sugeriria, não sei se você já tem trabalhado nessa direção, é contextualizar as citações que você tem de um ponto de vista histórico, não é? Essa fala do pioneiro X ocorreu em que ano? Em que contexto ele falou isso, não é? Ellen White falou isso em que ano? Qual é o contexto disso? Isso torna a sua pesquisa ainda mais rica, porque além dos conceitos que você vai trabalhando, você vai situando isso em um contexto que traz ainda mais clareza no seu pensamento, né? E um outro item que eu acho que é bastante importante, como você lida com a questão do cuidado do meio ambiente, acho que valeria a pena você dialogar com alguns dos principais pensadores que discutem essa temática hoje. Que conceitos eles trazem, não é? E aí você traz os pontos que você está levantando dos pioneiros e você dialoga com esse referencial teórico que trata do meio ambiente. Eu creio que essas sugestões poderiam enriquecer ainda mais seu trabalho. Muito obrigado. É só um detalhe, a respeito de publicação, o pastor Jean tem essa proposta, né, para publicar o artigo. No grupo de pesquisa está dividido, todos os alunos estão pesquisando um assunto em termos de ecologia e alguns deles estão pesquisando nessa metodologia mais atual do assunto, para fazer a conexão. Daniel, realmente parabéns pelo seu trabalho ali, muito interessante. Talvez a parte aqui, que aí você vai discutir também com o orientador, e assim, na organização do trabalho, deu bastante ênfase na questão da lei de saúde, o sábado, não é? E que mais publicação? E a criação, a revelação da natureza, tá. A revelação geral. Talvez assim, se conversar com ele, talvez a parte do impacto entre a ideia de criação e lei. Porque no final, as leis de saúde, que eu acho que eles trabalham bastante, entram no conceito de lei. Não é? Porque é parte das leis. A noção de lei, é curioso ver isso, porque, quer dizer, nós, como adventistas, que somos cristãos conservadores, a gente tem um grupo de cristãos que, na realidade, hoje são um grande movimento que não tem muito valor, dão valor à preservação da natureza, porque tem uma visão escatológica, o mundo vai acabar, acabou. Okay? E a outra parte é a natureza, da própria natureza. Okay? Seguindo o pensamento meio grego clássico, a natureza é má. Ou seja, a nossa visão da natureza como boa e a nossa natureza dá valor da lei de Deus, e entre essas leis existe o cuidado da própria natureza, não é? Isso traz uma outra perspectiva, que dá uma base bem diferente, né? Assim,
às vezes sente... aí você vai explorar. Assim, no pensamento deles, por exemplo, eles só faziam cuidar da natureza com as leis de saúde. Parece ser algo assim só voltado ao benefício humano. Ou seja, eu só preservo porque o ser humano vai ser beneficiado disso. Ou havia mais do que o benefício humano. Eu acho que o benefício humano está ali. Mas havia mais, como por exemplo, responsabilidade. Ellen White, por exemplo, quando ela comenta Balaão, e ele vai bater no seu jumentinho, ela faz ela discorre ali sobre a questão do maltrato dos animais, que ali não está ligado com a alimentação, está ligado simplesmente com a relação do homem com o animal. Se eu não me engano, acho que me lembro bem disso daí, havia essa parte ali. E ela comentar também uma coisa que você explorou, a questão do ano sabático. Por exemplo, o ano sabático, você colocou no item sábado, não é? Mas assim, além do sábado semanal, você tinha um ano sabático para descanso da terra. E ela trabalha das leis também de descanso da terra, as leis da agricultura, e aí você está fora da questão do próprio sábado, às vezes específico, na noção de descanso, de cuidado, preservação, né? Talvez se explorar isso aí também, acho que vai trazer um ambiente um pouquinho mais amplo ali dos três, do foco ali. Parece que o pensamento, pelo menos dela, seria algo assim bem amplo, em geral ali, né? Responsabilidade em vista da criação, da natureza da criação e da função da lei de Deus. Né? E aí, adventista, em vez do legalista, entre aspas, é mais preocupado com cuidar da natureza do que o indivíduo espiritual, que para ele acaba com tudo, porque é espiritual. Né? Perfeito. Então, acho que o professor Carlos Fábio também tem um breve apontamento. Obrigado, Daniel, pelo teu trabalho. Eu acho que o tema é relevante, a abordagem é interessante. Só uma contribuição. Nos textos de Ellen White, a gente percebe 3 categorias quando ela aborda a questão de lei de natureza. Ela fala, e no inglês é a mesma expressão, que precisa ser colocada nos contextos para saber o que ela está dizendo. Então ela trabalha leis da natureza divina, ela trabalha leis da natureza humana e ela trabalha leis de funcionamento da natureza. E lógico que essas três categorias vão se entrecruzar nos textos dela. Vai chegar onde você chegou, mas eu acho que mapear essas 3 categorias dela no seu texto, como diz o professor Adriano, colocando os contextos em que foi colocado, acho que vai enriquecer bastante o seu trabalho. Obrigado. Se posso fazer um adendo à fala do professor Adriano e do professor Carlos Flávio, no sentido do contexto, não apenas o contexto interno, mas o contexto externo, no sentido de apresentar, por exemplo, em que momento os pioneiros foram, ao mesmo tempo, filhos do seu tempo e também pais do seu tempo. Ou seja, se eles estavam escrevendo sobre temas que já estavam sendo tratados, ou se há uma grande novidade e relevância a partir desses temas. Acho que isso é importante para você perceber ou não um protagonismo dentre os pioneiros no sentido da alimentação saudável, cuidar dos animais, etc. Então, acho que isso é importante também. E aí, só um feedback aqui, aí se relaciona também com o que a gente mencionou sobre a necessidade do diálogo com autores de hoje. Eu sei que dentro de um projeto pode ser que outra parte vai aprofundar, mas isso não tira a necessidade de dialogar, pelo menos, porque isso ajuda também. Mas lógico que isso você vai discutir com um grupo de pesquisa e orientação do seu orientador. O grupo ele também está bem dividido tematicamente, inclusive o Abdala, o aluno, tem tratado sobre o Deep Ecology, que é um movimento dos anos 70, né? Que com contemporâneos aí, alguns até vivos atualmente. Então há todo esse recorte, mas passaremos por isso também. Vamos discutir em grupo.